Salve galera, bora para mais um vídeo. E esse é um vídeo que eu tô bastante ansioso para fazer, tá? Como você já viu no título aí, eu vou estar instalando lâmpada de LED no Milha da T-Cross. Tô com a lâmpada aqui, a famosa... Bom, quem conhece de LED, né, sabe da K5C, da K7C, essa aqui é a K9C Pro, certo? Vou explicar que tem a Pro e tem a Plus, certo? As recomendações dessas lâmpadas. E também vou estar falando um pouquinho sobre instalação de lâmpada de LED, que tem bastante gente que peca na hora de instalar a lâmpada, utiliza ela torta e tal, então eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Eu vou estar dando uma dica aqui sobre o T-Cross, mas é um vídeo que serve para diversos carros, tá? Bastante carro usa o farol de milha no H11, alguns carros da Honda, Volkswagen, Chevrolet, não estou lembrado não. Cruze usa também, não sei se os novos Onix usam, mas o Cruze eu sei que usa, vários carros da Ford também usam, então assim... H11 se encontra... H11, só para explicar, é o modelo do soquete, tá? Esse soquete aqui e esse encaixe da lâmpada, certo? H11, H8 e, se eu não me engano, H9... Deixa eu ver se na lâmpada tá até escrito aqui. Olha lá, H8, H9 e H11, certo? Todas elas servem. Então, se seu carro, por exemplo, igual essa aqui é H8 original, essa aqui é um H8, é um H11, certo? Que ela serve na H8 e tal. Muda só um pouquinho do soquete, mas como essas lâmpadas aqui já são desenvolvidas de certa forma para atender os três modelos, tá? Então dá certo. Por isso até que ela vem com todos esses pinos aqui, ó. Certo? Então, se você precisar de um H8, pode comprar H11 ou H8 mesmo, caso na descrição do produto tenha. Mas se não tiver, só tiver só H11, você pode estar comprando H11 para substituir H8 ou H9 e vice-versa, certo? Mas vamos lá. Comprei essa lâmpada aqui, é um lançamento, né? Ela tá dizendo que tem a potência de 150 watts, certo? E, bom, conhecendo a K5C, que eu já tive experiência com ela, que é uma lâmpada muito boa, que já é, se eu não me engano, é 100 ou 110 watts, já clareia muito. Então agora tô aqui com a K9C, né, que é uma atualização da K7C, com 150 watts, certo? A K9C Plus, ela tem 200 watts e ela é uma lâmpada recomendada para os faróis que tem projetor. Por exemplo, aquele farol que tem aquele cubo de vidro, tal, ou no milha, ou na parte de cima, né, que utiliza H11 ou diversos outros encaixes. Ela é recomendada porque eu acredito que ela deve ser muito forte, então, tipo assim, mesmo que ela tenha um corte bacana, ela deve ficar uma intensidade de brilho muito grande aqui que acaba ofuscando quem vem de frente. Essa daqui, a K9C Pro, ela é de 150 watts e ela já tem toda essa estrutura aqui para tentar, né, moldar um corte aqui na lâmpada, né, para não deixar ofuscar quem vem de frente. Então, além de ser uma lâmpada forte, é uma lâmpada que, desde que bem instalada, não vai gerar problema para os motoristas de sentido contrário, certo? Então vamos lá. Sobre a instalação que eu estava falando, certas lâmpadas, por exemplo, H4, tem lâmpada que tem só dois LEDs. Por exemplo, um H4 que vem um LED em cima e um LED embaixo. Nas lâmpadas mais inferiores, ela realmente tem que ser instalada assim, porque a luz que vai para cima é a baixa e a de baixo é a alta. Porque lá dentro dentro do farol é como se fosse um espelho. Que vai para cima reflete para baixo, que vai para baixo reflete para cima, certo? No caso do H11, ela não pode ficar assim. Por exemplo, ontem mesmo veio um cliente aqui para colocar LED no Voyage e os faróis de milha dele estavam assim. Então, metade da luminosidade estava sendo perdida e ainda ofuscando quem vem de frente. Ela batia para baixo, jogava para cima e o que batia para cima jogava para baixo. Então, acabava perdendo muita eficiência de luz e ainda atrapalhando quem vem de frente. A parábola do farol, vocês podem ver que ela é na horizontal, né? Então aqui, você deixando a lâmpada nessa posição, na vertical, você vai jogar a luz que for para lá. Por exemplo, a luz que jogar para cá, vai jogar para lá. E a que jogar para cá, vai jogar para lá. E aí ele forma aquele feixe reto, certo? E a parábola também consegue trabalhar o ponto de luz, conseguindo fazer o corte da lâmpada, certo? Essa aqui foi uma explicação rápida para quem não entende muito, então na hora de instalar, às vezes instala errado e fala, pô, a lâmpada achei que era boa, mas não é, né? Mas na verdade é a má instalação. Ah, galera, outro detalhe muito importante que eu acabei esquecendo de comentar. Essa lâmpada aqui, ela é 6000K, certo? Muitas pessoas acham que por exemplo, uma lâmpada de 8000K é mais forte que a de 6000K. O K aqui, galera, é a cor da lâmpada, tá? Por exemplo, 6000K é aquele tom branco, 4300K é o tom meio amarelo, quase que é o tom da lâmpada original, e esse aqui é bem amarelo, certo? Sim, falando de uma forma grosseira, pra vocês entenderem. Então, uma lâmpada de 8000K já é partido pro azulado, 6500K é o branco frio, certo? 12.000K já é quase que roxo. Então, no Xenon, que era antigamente, a gente escutava bastante falar disso, só que 6.000K é 6.000 Kelvin, tá? Kelvin é temperatura, tá?
tá? A temperatura da lâmpada. Quanto mais baixo, mais amarela, quanto mais alta, ela vai mudando de branca para branco frio, azul, violeta, então por aí vai, certo? Só para deixar esclarecido isso aí, bastante gente tem dúvida nisso. Esse outro componente aqui, que a gente vai dar um jeito de prender para ele não ficar batendo no carro conforme o carro for andando. Vou estar abrindo o capô do carro aqui e vamos partir para a instalação aqui, parar de falar, certo? Para quem tem T-Cross ou algum outro carro, o vídeo vai servir aqui já como uma ajuda aqui para instalação. Aqui eu também fiz a instalação das lâmpadas internas, certo? Ficou bem forte, bem legal. Aí eu vou postar esse vídeo separado. Bom, tá aqui capô aberto, né? Motorzão, hein? Sobra espaço para mais um. É um motorzinho, mas é valente, né? Vamos lá. A lâmpada aqui, você consegue ter acesso, eu já vi gente que troca ela aqui por cima, certo? Eu costumo trocar por baixo, até porque eu quero fixar o componente, né? Então, às vezes eu vou precisar entrar por baixo, mas olha lá. Ali tá o encaixe do farol de milha, certo? Então, talvez até que por cima mesmo eu consiga fazer substituição. Então, para que você que tem a T-Cross aí quiser fazer substituição por cima, tá? Você vai vir aqui com a mão, que ela tem bastante espaço aqui, diferente de muitos carros que geralmente não tem esse espaço, essa disponibilidade. Primeira coisa que você vai fazer é tirar o conector, certo? Apertando ali aquela trava. Vamos lá, deixa eu dar zoom. Apertando a trava e puxando ela para baixo. Depois você tira a lâmpada, certo? E para você que está interessado no vídeo em relação a saber se a lâmpada é boa ou não, tá? Vai ficar mais pro final, que aí eu vou fazer o teste à noite. Mas acompanha o vídeo da instalação aqui, vai ser bacana. Deixa eu olhar aqui por baixo aqui. Qual vai ser a dificuldade? Praticamente não tem muita dificuldade. É só soltar esses dois parafusos aqui, Torx, né? Três parafusos. Eu acho que não vai ter necessidade de soltar esses dois aqui para poder afastar a capa da caixa de roda. Aí, galera, desconectei aqui por cima, tá? Passei um limpa-contato aqui no plug, certo? Vamos deixar ele aqui e vamos retirar a lâmpada lá embaixo. Eu costumo, quando eu desconecto o plug, a lâmpada, é o seguinte. Agora que eu tirei ela, deixa eu só mostrar. Mas é o que eu tava falando, eu costumo passar limpa-contato no plug porque já aproveita de evitar uma oxidação futura aí por conta de umidade, certo? A lâmpada tá lá, tá vendo? Aqui eu só vou pegar ela e girar ela, tá vendo? E ela já sai. Então tá aqui. A lâmpada modelo H8, certo? E a gente vai estar passando aí, colocando a H11, que vocês podem ver que o que vai mudar às vezes é alguma coisa do pino, mas na parte frontal dela aqui é a mesma coisa, certo? Como eu disse, eu vou colocar aqui por cima essa para ver como é que fica, mas como eu quero prender esse componente para ele não ficar batendo assim lá embaixo, tá? Eu acho que eu vou abrir lá por baixo e colocar algum tipo de enforca-gato ou uma fita dupla face e encostar ali alguma peça lá para ficar firme, certo? Se puderem até encostar na lataria, eu acredito que seria um bom jeito de dissipar o calor da peça também. Quanto mais ela dissipar o calor, mais vida útil tem a lâmpada. Na hora de conectar aqui é bem simples, tá? Tem um fio branco e um fio marrom. Eu tô dando palpite que o branco vai ser o positivo e o marrom negativo, certo? Bom, aqui com o milho instalado lá, puxei aqui, já deu pra ver que acendeu. Então, realmente é isso. O branco ali é o positivo e o outro é o negativo. Então, já tá instalado aqui. Vamos colocar lá embaixo e ver como é que vai ficar. Bom, tá aqui ó, a lâmpada instalada, certo? Reta aqui, certo? Nunca ela torta, então deixa ela retinha. Vamos ligar e ver como é que vai ficar. Milha ligado, certo? Diferença absurda entre uma e outra. Ainda que ela ali ela espalha um pouquinho acima do corte, mas dá pra ver que o feixe de luz é porque na verdade isso aqui também espalha, mas como ela é mais fraca, você não consegue ver. Tá, é que aqui ainda tá de dia, mas você consegue ver umas ramificações, mas o feixe mesmo fica aqui, ó, mesma coisa lá, certo? Deixa eu fechar aqui pra ver melhor, tá vendo? O feixe fica bem correto, dá pra escutar aqui o cooler da lâmpada, certo? E a coloração dela aí, ela é um pouquinho mais, é que tá piscando aqui porque é LED, ela é um pouquinho mais branca do que essa daqui, certo?
mas não destona tanto quanto tá no vídeo, certo? É uma lâmpada que você sente até aquecer, né? Que geralmente essas lâmpadas não aquecem tanto, então eu tô sentindo aquecer aqui na minha mão, né? Como se fosse a lâmpada halógena. Então ela é uma lâmpada realmente forte, porque geralmente quando eu ligo o LED assim não costuma aquecer não. Você tá doido? É uma lâmpada bem forte. Vamos ver de noite como é que vai ficar, certo? A diferença entre uma e outra aí. Mas aqui já de dia dá pra ver que o foco é bem mais forte. Bom, já instalei as duas lâmpadas aqui. Vou mostrar pra vocês onde que fiz a fixação de uma e da outra, tá? Uma, eu tive que prender ali em cima da própria carcaça do farol de milha, tá vendo? Utilizei ali a carcaça do farol de milha, coloquei uma dupla face nas costas dela. Limpei ali, coloquei, beleza. Tá bem firme, não cai. Certo? Não vai ficar batendo nem fazendo barulho. A outra, foi tudo trocado aqui por cima, tá, galera? Não tem necessidade real de desmontar lá embaixo. Fiquei até surpreso. Primeiro carro tá fora de milha por cima. Esse aqui, eu coloquei a lâmpada ali e fixei na lateral aqui do suporte para-brisa, certo? Eu achei que eu tinha até encostado na lata, mas não tem espaço aqui na lata. Porque se pudesse encostar na lata é melhor, tá? Mas tá bom. O local que ficou aqui ficou bem firme, tá? E é isso aí. Já tá instalado os dois. Agora é só esperar anoitecer pra gente ver. Vou até dar mais uma alinhadinha nela, que parece que ela tá um pouquinho torta. E vou tá testando à noite pra vocês verem como é que ficou. E pra você que tem T-Cross, tá? E tá instalando essa lâmpada ou outra lâmpada, que eu vou deixar o link dessa lâmpada na descrição, certo? Pra vocês adquirirem também. Mas se caso você está instalando outra, não tem esse componente e tal, beleza, só instala a lâmpada, que a maioria das lâmpadas vem só com o dissipador mesmo, ou de alumínio ou com cooler, certo? Você faz sua instalação e boa, desde que esteja alinhado, é isso aí. Aí aqui por esse furinho, tá? Se você olhar aqui, tem um parafuso lá no fundo, que aí você pode estar fazendo a regulagem da lâmpada, certo? Que seria o que? A altura tá aqui. Ah, tô achando que tá muito pro chão. Você pode subir um pouco, tá? Mas não sobe muito, porque senão você acaba atrapalhando quem vem de frente. Mas você consegue dar um ajuste nesse globo aqui, fazer ele fazer assim, por esse parafuso aqui, certo? Aí o interessante é colocar na parede, uma distância que os dois cortes, as duas feixes de lâmpada se alinhem, e aí você ergue um lado, ergue o outro, abaixa um lado, abaixa o outro, pra ficar sempre igualzinho, que fica esteticamente e usualmente melhor. Bom, galera, como prometido pra vocês, vou testar o farol aqui à noite, certo? Aí como é que ficou a iluminação interna do carro, ficou bem bacana, bem forte, tá vendo? Mas como eu disse, esse vídeo eu postei depois eu vou estar postando um vídeo sobre o farol baixo, tá? Eu vou estar colocando com projetor dentro desses faróis dele, no caso, que tem aquela pecinha lá que tem que remover. E dentro do farol, tirar essa latinha e colocar um projetor, tá? Pra ficar aí mais top aí. Ainda mais quando você destrava o carro e tá no farol automático, ele já liga esse farol de cima, então fica bem legal. Tá, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas vamos lá, ó. Tá vendo aqui como é que tá clareando? O que vocês acharam? Na verdade aqui é só o DLR, tá, galera? Agora eu vou ligar aqui o farol aqui de verdade e vamos ver como é que ficou. Galera, clareia demais, demais da conta. Olha aqui a abertura desse farol. É que o outro aqui tá na reta do poste, tá mais pro chão aqui, não dá pra ver. E ainda eu acho que aquele ali tá um pouco mais baixo, eu vou ter que subir um pouco, tá? Vou regular isso depois. Eu posso até subir um pouco mais, mas olha só o tanto que clareia. Meu carro tem sulfilme no vidro da frente, tá? Só o farol de milha, galera. Isso é só o milha, tá? Fica muito top. Então se colocar full desse farol, você tá doido. Vamos lá, olhar de frente aqui o carro. A cor da iluminação é bem bonita, tá? Tá vendo, ó? Que não tá ofuscando, por mais que fique esse brilho assim. Aí quando você chegar no nível aqui, ó, que ele ofusca, tá vendo? Mas é isso, galera. Vou parar aqui porque senão vai dar direito autorais, vizinho testando as músicas aí. Mas ó, é isso, ó. Lâmpada lá dentro. Isso aqui é o farol que tá sujo, mas ela tem uma certa temperatura aqui, tá, galera? Mas não é nada absurdo não, certo? Mas eu achei muito top o farol, clareia demais. Já rodei com ele à noite, curti muito mesmo, é muito mesmo. E a abertura dele é sensacional.
Ele pega muito pro lado, tá? É que o outro aqui não dá pra ver que ele tá perto da parede, mas ele abre muito. E mais uma vez pra vocês verem a diferença. Muito top. Ó, não aguentei, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como tô desligado aqui. Olha o tanto que clareia esse milho. Vou ligar abaixo aqui pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? Ela sai um pouco acima só. E você não vê ela fazer diferença aonde o LED tá ligado. Você tá doido, muito top. Muito boa a lâmpada mesmo, galera. Recomendo, tá? A lâmpada, vamos ver a durabilidade agora. Mas em relação à claridade, ela cumpre o que promete, certo? Não sei, ela, apesar que não é muita diferença, tá? Do valor da K7C para K9C. E a K7 e a K9, na verdade assim, a K9 foi uma atualização em relação à dissipação de calor da K7, tá? E algumas outras coisas em relação ao cabo que vem, sabe? A fiação é um pouco melhor. Então assim, foi uma atualização bacana. Olha o tanto, galera, que abre, tipo, o tanto que clareia pros lados. Aqui não dá pra ver porque tá na reta do retrovisor, mas olha o tanto que ele abre. O carro tá reto aqui, mas ele clareia bem pros lados, tá? Gostei bastante dessa disposição do farol de milha da T-Cross. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é isso aí. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima.